Olá a todos. Vamos aqui iniciar nossa aula de correção de atividades, né, de prova. A primeira questão, eu solicitei que vocês marcassem a assertiva incorreta, né? Então, na letra A, o poder legislativo tem por função típica legislar, mas também exerce funções judiciais atípicas. Por exemplo, pode ser ele julga através de uma CPI, de de um processo de quebra de decoro parlamentar, né? Um processo ético, etc. Então, está verdadeiro. A segunda, a fonte primordial e formal do direito administrativo no Brasil é a jurisprudência? Não. Eu falei para vocês que era a lei, né, a fonte formal do direito administrativo, lei em sentido amplo, Constituição, leis ordinárias, leis complementares, etc. Mas o direito administrativo se pauta pela lei, sobretudo pela lei. A única, talvez, ato judicial que ele é vinculante, vocês sabem que é a súmula vinculante, mas não é objeto aqui dessa pergunta. Os fins da administração pública são aqueles definidos pela lei e não pelo administrador. Correto? Né? Quem vai definir a finalidade do que a administração vai fazer ou não é a lei. O administrador talvez faça alguma compatibilização no caso concreto, mas não é ele que vai escolher a finalidade. Tá? A finalidade está criada na lei. Claro que a finalidade geral de todo ato administrativo é o interesse público, né? Então, alguma compatibilização mínima pode até ser feita pelo gestor, mas a finalidade é definida pela lei. A exigência constitucional do concurso público para acesso a cargos e empregos tem fundamento no princípio constitucional da moralidade e juridicamente tem relação com o princípio da igualdade e impessoalidade. Ok, são alguns princípios que têm relação com a ideia do concurso público, tá? Você pode fazer um texto, uma dissertação entre concurso público, impessoalidade, igualdade, moralidade, tá? Se não tivesse concurso público, isso viraria a igualdade em que sentido? No sentido em que uma pessoa vai ter direito a acesso a cargo público, outra não. Vai ser por escolha. Então, isso viola a isonomia, a igualdade, tá? Impessoalidade, se não tivesse concurso público, o gestor iria escolher quem ele quisesse, então viola a pessoalidade, né, a impessoalidade que deve gerir o direito administrativo, ok? Então, por aí vai. Fora a moralidade, né? Por isso que é vedada a nomeação de parentes, né, aquela ideia do nepotismo, porque é uma fraude ao princípio do concurso público, salvo para os casos de, enfim, um caso de nomeação de parentes para cargos políticos, né, que é o cargo de secretário, de ministro, e, enfim, esses são os únicos cargos. Mas eu vi uma notícia na semana passada de que, não estou lembrado qual seria o município, que um prefeito nomeou a esposa e um filho como secretário do município. O Ministério Público estava impugnando essas nomeações, né? Falando que eles não tinham habilidade técnica para exercer o cargo, mas não há exigência técnica, né, tanto na Constituição como na legislação, para que você exerça um cargo, né, de ministro. Tá? Então, assim, a priori, o Ministério Público não pode fazer isso. Pode fazer sua pergunta. No interior, né, professor, geralmente a primeira-dama é secretária de Educação, é secretária de Saúde, né, e às vezes não tem nenhuma competência e ninguém não fala nada, né? Curioso Mas isso. assim, do ponto de vista da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso não é proibido, tá? Assim, ou se muda a legislação e proíbe como um todo, que eu acho que tem que proibir sim, tá? Minha opinião é que nenhum parente é para exercer cargo. A gente vê nas eleições, como falou a ISC, a primeira-dama, né, ela tem um cargo. Ela, inclusive, é entrevistada, quais vão ser suas ações, e ela meio que toma frente de algo que ela não foi eleita. Então, há essa confusão. Letra ofende, continuando nessa temática, né, ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública, a conduta de um prefeito que indicou seu filho
para o cargo em comissão de assessor do... Peraí. Ofende os princípios constitucionais que regem a administração pública, a conduta de um prefeito que indicou seu filho para um cargo em comissão de assessor do prefeito. Ficou copiado duas vezes, né? Seu filho para o cargo em comissão de assessor do secretário de Fazenda do mesmo município. Ou seja, eu nomeei o secretário da Fazenda do município e o secretário da Fazenda nomeou meu filho como cargo de assessor. Não pode, porque é como se fosse uma espécie de nepotismo cruzado. Tá? Ah, mas não foi o prefeito que nomeou. Sim, mas ele tem mando sobre quem nomeou o filho dele. Tá bom? Então, isso ofende, sim, os princípios da moralidade, né, impessoalidade, etc. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então tá aí. Tinha colocado até o feedback das respostas. Eu não quis colocar esse feedback na hora do envio e eu não sei por que que o formulário não devolveu para vocês todos os feedbacks quando eu liberei. As provas corrigidas com os feedbacks, mas estão todos aqui salvos. Mas vamos lá. Segunda, acerca da responsabilidade civil do Estado, também é para marcar o item falso. Tá? Coloquei aqui também o feedback, ó. Mas vamos aqui. Letra A. No caso de dano praticado por prestador de serviço público, seja por concessão ou permissão, a responsabilidade será objetiva, sendo a mesma regra de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público. Isso é a regra geral, está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, né, parágrafo 4º. Ok? As prestadoras de serviço têm a responsabilidade semelhante à do Estado. B, então está verdadeiro. B, segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação da lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo, para que o poder público possa exercer o direito de regresso. Verdadeiro. Você não tem que denunciar. Na verdade, além de não ser obrigatório, não é nem aconselhável, porque a maioria dos magistrados eles pedem para excluir o agente público do polo passivo. Ele não pode ficar no processo, porque primeiro o Estado tem que ser condenado, tem que ser provada a sua responsabilidade, e depois, se tiver a prova do dolo e da culpa, aí o agente é que pode ser responsabilizado no outro processo. É claro que toda a prova que já foi produzida, ela pode ser, como a gente chama no direito, a prova emprestada. Ela vai valer lá para o outro processo. Não sendo necessário, por exemplo, refazer uma perícia, refazer um depoimento de testemunhas do Estado, etc. Não que o servidor não possa também fazer uma nova perícia ou levantar suas testemunhas. Mas o Estado, ele, por exemplo, não precisa, desculpa, pedir a produção de prova pericial, porque ela já foi feita no outro processo. Tá bom? C, no que tange à responsabilidade civil do Estado, o terceiro prejudicado não tem que provar se o agente causador do dano procedeu com culpa ou dolo, bastando comprovar o dano e nexo causal. Isso mesmo. Na responsabilidade civil do Estado, você só precisa provar o dano e o nexo causal. Você não precisa provar a culpa ou dolo. É claro que pode provar, e na maioria dos casos, as pessoas, quando processam o Estado, elas vão lá com a prova. Não, o Estado bateu no meu carro, está aqui o laudo, etc. Mas não é obrigado, basta a prova do dolo e do dolo, da culpa e do nexo causal, tá? Considere a seguinte situação hipotética. Maria, no dia 13 de dezembro de 2007, teve seu carro particular atingido por um veículo oficial, pertencente à União. Por ter sofrido prejuízos materiais não reconhecidos pela União, posto que não foi apontada a culpa do agente público, Maria ingressou com ação para cobrar o valor do conserto. O Poder Judiciário, ao fim do processo, reconheceu a responsabilidade da União e determinou o pagamento do montante despendido por Maria na oficina mecânica,
Nessa situação, a União terá o direito de regresso contra o agente público, mesmo não tendo comprovação da culpa ou dolo do agente, posto que desembolsou o dinheiro para ressarcir o terceiro? Não. Se não tiver comprovação da culpa ou do dolo, a União não vai poder entrar com ação regressiva, tá? Ela pode até entrar, mas ela não vai, o servidor não vai ser responsabilizado. Entrar com processo qualquer pessoa pode, tá? Se eu quiser processar, enfim, vocês amanhã, eu posso. Agora, o juiz pode, de plano, indeferir a petição. Se eu disser, prezado doutor juiz, tal, no dia 9 de fevereiro, os alunos da disciplina assistiram só metade da aula e saíram. Eu quero danos morais porque eu fiquei muito chateado. Então, o juiz vai logo indeferir a inicial, dizendo que isso, enfim, não tem fundamento algum, tá? Então, mas, no caso, tem que haver a ação regressiva, no caso, só vai ocorrer se tiver a culpa ou dolo do agente público, tá? Letra E, são excludentes de responsabilidade, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ok, tá? Alguma dúvida? Terceira, sobre direito administrativo em geral, né? Marque o item verdadeiro, tá bom? E a letra A é logo verdadeiro. O direito administrativo disciplina a atividade administrativa do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, mesmo que as normas mesmo que as normas que incidem em cada poder possa ter, no caso, peculiaridades. Verdadeiro, né? Então, as normas administrativas vão ter algumas peculiaridades no Poder Judiciário, que a forma de atuação é diferente, não significa dizer que a lei é para um e a lei é para outro. Não. Tá bom? Mas está verdadeiro. B, a súmula vinculante é obrigatória tanto para a administração, mas não para o Poder Judiciário, que pode deixar de aplicá-la? Falso. A súmula vinculante também ela é aplicada ao Poder Judiciário. O único órgão do Poder Judiciário que pode alterar a súmula vinculante é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele pode rever o conteúdo da súmula, revogá-la, complementá-la, suprimir alguma passagem, adaptá-la, tá bom? Mas, assim, todos os outros juízes e tribunais superiores de segundo grau, etc., têm que responder à súmula vinculante. C. O princípio da legalidade tem aplicação comum e em igualdade de sentido, tanto no direito privado como no direito público. Falei que o sentido da legalidade é completamente contrário, né? Na revisão eu falei isso, que para a administração a legalidade se a aplicação do direito conforme a lei, o, o, a ausência da lei ou omissão significa proibição, né? Então, e para o administrado não, para o particular, ele tanto pode fazer o que está na lei como que não é vedado pela lei. Tá bom? C, desculpe, D, caso o Estado verifique a ocorrência de irregularidades na presença dos pressupostos legais para a interdição de um estabelecimento, deverá imediatamente solicitar prévia autorização judicial para que validamente possa interditar o mesmo? Falso, pessoal. Lembrem da executoriedade dos atos administrativos, não precisa pedir autorização do Poder Judiciário para estar interditando estabelecimento, pessoal. Isso não existe. Tá bom? Então tá falso. Todo ato praticado no exercício da função administrativa é considerado ato administrativo? Não. Nem todo ato, por exemplo, eu estou dando uma aula, estou manifestando vontade aqui da administração pública, mas isso aqui não é um ato administrativo, tá? E é um ato praticado em decorrência do exercício da minha função administrativa, mas isso é um ato da administração. Falei isso várias vezes, tanto na aula como na revisão dos monitores, na resolução de exercícios. Não faltou oportunidade para acertar isso. Ok? Vamos para a quarta. Agora é para marcar o item falso, né? Vejam que eu falei logo no início da prova que
não se preocupassem com a ordem dos itens, eu não ia colocar duas A, duas B, duas C, duas Ds e duas, sei lá, eu não me preocupo com isso. Não estou elaborando a prova, não me preocupo com o gabarito. Mas em algumas universidades isso tem, né? Se a prova tem 100 questões, vão ser 10 letra A, 10 letra B, ou 20, etc. Desvio de poder. Então, vamos marcar o falso, né? O desvio de poder, como uma das modalidades do abuso de poder, configura-se quando o agente público pratica determinado ato alheio à sua competência. Lembra que eu falei que o desvio de poder é desvio de finalidade, não tem relação com ato alheio à sua competência, tá? Ato alheio à competência é excesso de poder, tá? Então, você corrige ou no começo, desvio de poder, coloca excesso de poder, ou ao final, desvio de poder é uma das modalidades de abuso de poder, quando o agente público pratica determinado ato contrário às finalidades da lei. Então, você tem como corrigir o item de duas maneiras, tá bom? B, uma autarquia estadual integra a administração indireta do Estado. Isso mesmo, alguns alunos até me fizeram pergunta se poderia ter administração indireta nos estados, nos municípios. Eu falei isso várias vezes, dei exemplos de autarquias nos estados e nos municípios, mas enfim. As unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, ou seja, as divisões internas, e decorrentes da atividade de desconcentração criadas por leis, são consideradas órgãos públicos. O conceito de órgão, acho que não gerou muitos problemas. Tanto é que as provas foram muito boas. Nós tivemos, sobretudo na primeira turma, nós tivemos várias notas 9 e 10, tá bom? Na descentralização administrativa, ocorre a criação de uma nova pessoa jurídica, distinta, né? Descentralizou, criou uma nova pessoa jurídica, distinta à administração direta do Estado, havendo vinculação funcional, sem hierarquia, quanto ao ente, União, Estado ou município, que a criou. Isso mesmo, falei. Na verdade, isso é um item também do exercício de revisão. Essa, acho que essas questões iniciais eu peguei aquele material que enviei para vocês, só saí alterando um pouco o sentido. Tá, mas tudo isso foi discutido em sala de aula. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatória, como regra geral, a divulgação dos atos oficiais, dos atos administrativos que impliquem ônus ao Estado e efeitos a terceiros. Verdadeiro. São esses os atos administrativos que precisam ser divulgados. Os outros não. Os outros, regra geral, você não publica, né? Dei vários exemplos, tá? Pois é o caso de um, sei lá, eu vou determinar que o motorista faça uma entrega de uma mercadoria numa outra sede da universidade. Por favor, lá no município de interior, etc. Isso é um ato interno, ele mandou um ofício ou um e-mail, qualquer ato de comunicação, e no caso, isso tem que ser publicado na imprensa oficial? Não, isso é um ato interno, ok? Agora, se for mudar o horário de expediente na repartição pública, isso não vai trazer efeitos a terceiros? Se eu vou pagar uma gratificação a um agente público, isso não vai trazer ônus ao Estado? Aí sim publica no Diário Oficial, do Estado, da União ou do município. Quinta, Professor, pois não, você pode voltar ali à questão da descentralização, por favor? pois não. Quarta. Na descentralização ocorre, então, a criação de uma pessoa jurídica com hierarquia e subordinação, mas não com vínculo funcional, é isso? Não, não. Pense nas universidades federais, tá? Quando há a criação de universidade federal, as universidades elas não têm hierarquia para com a União, se for universidade federal, logicamente, né? Universidade estadual com o Estado e no município, universidade municipal, que eu desconheço, né? Mas com o município. No caso, o que há é uma vinculação funcional. O Ministério da Educação, quando ele dispõe sobre o ensino, há uma vinculação de todas as universidades, federais, estaduais, né, privadas também, sobre as normas de ensino, tá? Sobretudo ensino público. Se for ensino
Se não for de ensino público, aí vai vincular as particulares, tá? Eu acho que no item lá do exercício eu coloquei que haveria subordinação. Eu acho que coloquei isso. Hierarquia e subordinação é o que está falso, né? Aí não tem hierarquia, tá? E nem subordinação. Eu corrigi aqui o item, tá Certo, bom? certo. Ok. Ok? É porque eu fiz. Se você estudar para o exercício, tivesse estudado né, com bastante atenção, ia verificar que muitos itens eu, na verdade, trouxe com modificações, porque copiar seria até uma ofensa a vocês, né? Só copiar. Mas, Mas enfim, a questão mesmo, professor, é a interpretação da gente mesmo, eu sei que a experiência da interpretação. a Não, mas tá prova bom. não foi fácil. Fácil não foi. Isso eu tenho certeza. Tá bom? Ela foi desafiadora. Foi desafiador. Sobre o direito administrativo em geral, marquem o item correto. Ocorre a descentralização administrativa, descentralização, né? Quando a administração pública distribui, só colocar aqui, pronto. Ocorre a descentralização administrativa quando a administração pública distribui competência para o exercício da atividade por diversos órgãos que integram a mesma pessoa jurídica. Na verdade, isso não é descentralização, é desconcentração. Na descentralização, como eu falei respondendo à questão anterior, ele cria outras pessoas jurídicas, tá? Então, quando ele descentraliza ou distribui competências dentro da mesma pessoa jurídica, né? Isso é desconcentração, é a atividade de criar órgãos. Tem que ser por lei, etc. Então, tá falso. B. Quando um determinado ministério, visando ganhar agilidade, outorga uma de suas funções para ser executada por uma fundação pública, então, pego lá o Ministério da Fazenda. Aí, ele, sei lá, controle das atividades do Banco Central. Ele cria uma fundação de controle do Banco Central. Na verdade, isso não é desconcentração, porque ele está criando uma outra pessoa jurídica. É descentralização. Ok? Eu fiz a inversão aí dos conceitos. Se o Ministério da Saúde é órgão da administração pública indireta, falso, eu falei que era um órgão da administração direta. Pertence à União, não tem personalidade jurídica, os ministérios, as secretarias, etc. Não são pessoas jurídicas autônomas. D. A descentralização pode ser feita por qualquer um dos poderes, né? Alguns alunos até estavam com dúvida nessa questão. Ou seja, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, logicamente, meus amigos, eu dei vários exemplos aqui. No estado do Ceará, existe a Companhia de Água e Esgoto, né? Então, há uma outorga, há uma descentralização para uma sociedade de economia mista. Então, tem no âmbito estadual, tem no âmbito municipal. O município descentralizou a fiscalização do trânsito para uma autarquia, as autarquias municipais de trânsito e por aí vai. Ok? Então, pode ser feito na União, nos estados, Distrito Federal e municípios. Na administração pública, o princípio da supremacia do interesse público refere-se à superioridade jurídica dos interesses da União. Não, não há superioridade jurídica de um interesse sobre o outro, né? Mas a Constituição coloca esferas de competência diferenciada. A União cuida de um assunto, o Estado cuida de outro, o município cuida de outro. Tá? Não há superioridade jurídica. Tá? Há uma complementação. Até a própria exercício da polícia, né, é diferenciado. Temos Polícia Federal, ela não manda na Polícia Civil. Ela não executa a atividade de fiscalização de crimes da Polícia Civil. Se é um homicídio normal, é Polícia Civil. Tá bom? Só se for um homicídio em razão de um assalto dentro de uma repartição pública federal, aí tem a competência da União. Ok? Então vamos para a sexta.
Entende-se por administração, é para marcar um incorreto. Entende-se por administração direta o conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado. Compõem a administração direta a União, os Estados e os municípios. Ok. Poderia até também ter complementado o Distrito Federal, ou, enfim, não torna o item incorreto. As autarquias e fundações fazem parte da administração indireta verdadeira. C. Órgão público pode ser definido como pessoa jurídica. Órgão público não é pessoa jurídica, não tem personalidade jurídica, tá? Enfim, pode até atuar em prol do interesse público, mas não tem personalidade jurídica. D. Tanto a criação quanto a extinção de órgãos públicos depende da criação de lei específica. Contudo, a estruturação e o estabelecimento das atribuições desses órgãos, desde que não implique aumento de despesa, podem ser feitos, né, por um decreto do Poder Executivo. Isso mesmo, pode ter um decreto fazendo estruturação, modificando a estruturação, desde que isso não implique aumento de despesa. E outra coisa, tem que ver também a questão da reserva legal, se tem uma lei específica dando uma competência privativa para uma autoridade, aí tem que ver os limites desse decreto, tá? Mas, a priori, o decreto trata sobre a estruturação de órgãos do Poder Executivo sem problema, desde que não vá criar cargos novos, tá bom? Algo que, enfim, vai mudar a estruturação jurídica e criar obrigações, inclusive financeiras, para o ente público, ok? Então tá verdadeiro. As autarquias têm prerrogativas típicas de pessoa jurídica e direito público, entre as quais se inclui a de seus débitos serem apurados e executados pelo sistema de precatórios. Lembra que eu expliquei isso? Que os bens das autarquias são bens públicos. Dei até o exemplo que se um veículo da UFC, da Universidade Federal do Ceará, se envolver num acidente e a pessoa ganha a ação contra a universidade, você não vai poder mandar penhorar aquele veículo, porque isso vai ser pago, a indenização vai ser paga pelo regime de precatórios. Deixei isso bem claro. Enfim. Sétima, para marcar o correto, né? Teve muita letra A nessa prova, né? Estou vendo aqui. Acho que é bem a terceira. Nos atos praticados em razão do poder vinculado, a atuação subjetiva do administrador fica restrita ao ato de julgar se a situação do fato está ou não amoldada aos contornos legais, sem análise de conveniência e oportunidade. Isso mesmo, poder vinculado. Quero dar uma licença maternidade. Eu só vou verificar se estão presentes os requisitos. Se tornou pai dentro do prazo, solicitou, etc. Eu não posso analisar se é conveniente ou não conceder uma licença maternidade ou paternidade, ok? Porque poder vinculado quase não dá margem de liberdade para o agente público atuar, ok? Então está correto. B. No exercício do poder discricionário, a lei deixa a total discricionariedade do administrador o poder de agir? Não. Ele dá discricionariedade, né? Mas não é total discricionariedade. Por exemplo, numa sanção disciplinar, né? Coloca lá as penas, ele vai ter discricionariedade para aplicar. Claro que usando a proporcionalidade, a legalidade, mas uma suspensão, uma advertência, uma demissão. Mas a própria lei, às vezes, coloca que certo tipo de infração só ensejam a advertência e a suspensão, e não a demissão. Então, não é dada a total discricionariedade. Mesmo ele tenha essa discricionariedade para escolher nessas duas punições, ou advertência ou suspensão, ele não pode aplicar uma demissão. Então, não existe total discricionariedade. As palavras total, amplo, tem que ter muito cuidado, né, ao resolver uma prova. C. O poder regulamentar é a faculdade que dispõe o Poder Executivo de explicar a lei para a sua correta execução. Tudo bem. Podendo restringir ou ampliar suas disposições? Não. Né? Ele não vai restringir a lei.
tá? Ou ampliar o seu conteúdo. Ele vai regulamentar. Mas, por exemplo, se a lei, sei lá, der direito a um 13º salário, aí eu vou interpretar no sentido que vai ampliar para um 14º salário, ou vou reduzir para metade do 13º salário. Não existe isso. Ele pode até regulamentar que vai ser pago em dezembro, ou alguma coisa nesse sentido, mas não pode restringir ou ampliar aquilo que está na lei, através do poder regulamentar. Okay? Letra D, decorre do poder disciplinar, poder dever de fiscalização e de controle dos atos dos subordinados. Na verdade, pessoal, isso decorre do poder hierárquico, tá? Que você vai fiscalizar e controlar. Tá? Você pode até aplicar uma sanção, mas a fiscalização é o poder hierárquico funcionando aí. Letra E. O poder de fiscalização do Estado exerce. Desculpe. O poder de fiscalização que o Estado exerce sobre a sociedade, mediante o condicionamento e a limitação do exercício de direitos e liberdades, é poder disciplinar? Não, isso é exercício do poder de polícia. É uma conceituação aí do poder de polícia. Ok? Oitava, sobre o ato administrativo, ele vai marcar o correto. Desculpe, o incorreto, né? A. O ato administrativo está sujeito ao regime jurídico administrativo, razão pela qual o ato de direito privado praticado pelo Estado não é considerado ato administrativo. Isso mesmo. Ato administrativo é regime jurídico de direito público. Se o Estado pratica um ato de direito privado, como, por exemplo, ele vende uma mercadoria, no caso da Petrobras, né? Isso não é considerado um ato administrativo. Ou, por exemplo, num banco público, a Caixa Econômica Federal concede um empréstimo. Se ela está praticando um ato de direito privado, isso não é considerado um ato administrativo, tá? Mas um ato da administração. Todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato da administração pública? Não. Assim, desculpa. Todo ato administrativo pode ser compreendido como um ato da administração pública, tudo bem. Mas nem todo ato da administração pública pode ser considerado um ato administrativo verdadeiro. Eu li rápido. Ok? Isso mesmo. Tudo que a administração faz é ato da administração pública. Mas nem todos os atos da administração pública são atos administrativos. É o que está acontecendo agora. Isso é um ato da administração pública, a aula, mas não é um ato administrativo. C. O ato administrativo nulo pode produzir seus efeitos enquanto não for declarada sua invalidade em razão da presunção de legitimidade, atributo inerente a todos os atos administrativos. Verdadeiro. Tá? Então, enfim, enquanto não houver a invalidação do ato, ele tem como ele vai produzir os seus efeitos. Tá bom? É claro que alguns, por exemplo, eu faço um ato nomeando a Vitória, estou vendo aqui o nome dela na tela, como reitora da universidade. Aí mando lá um e-mail, nomeio a Vitória como reitora. Aí será que isso vai produzir efeito? Né? Seja uma coisa assim tão absurda também não, né? Ah, tem que anular isso. Na verdade, isso não é nada, né? Isso foi sei lá, um espasmo de poder que eu tive, né? Isso não tem fundamento, tá? Uma coisa é, eu, professor Felipe, mando um ofício lá para, nem sei qual é o órgão, mas digamos para alguma pró-reitoria de graduação, dizendo que em razão de um processo disciplinar, eu determino o jubilamento da aluna Vitória. Tá? E pode até ser que eles mantenham a suspensão dela do SIGA-A, etc. Mas a Vitória, como assim?
Como eu estou sendo jubilada? Que processo é esse? Eu não tomei conhecimento, eu não produzi prova. Quem é o professor para aplicar uma sanção dessa natureza? E aí vai começar a ter o questionamento, tá? Mas enquanto não houver, isso pode ser até válido. A revogação de um ato administrativo incide sobre ato inválido? Falso. Revogação, pessoal, ela incide sobre ato válido, mas que se tornou inconveniente ou inoportuno. Falei isso no dia da revisão, né? Eu acho que ficou bem claro essas questões. Ok? O que incide sobre ato inválido é a anulação. O ato está inválido, uma ilegalidade, aí você anula. Mas a revogação está tudo corretinho. Eu vou revogar a licença para que uma banca de revista permaneça numa determinada praça pública, porque vai ser construído, vai ser reformada a praça pública. Então está sendo legal a licença lá da banca de revista, só que não é mais conveniente em razão do novo projeto. Então o ato é válido, vai ser revogado porque não é mais conveniente, ok? Letra E. Os atos administrativos podem ser anulados pela própria administração sem que seja preciso recorrer ao Poder Judiciário verdadeiro, auto-executoriedade, etc. Ok? Agora, o Poder Judiciário também pode, enfim, anular um ato administrativo, se ele for provocado. Ok? Nona. Sobre a responsabilidade civil, mais outra, né? Eita, outra letra A. Se fosse para chutar, chuta em letra A, né? Enfim. Não façam isso na segunda chamada, tá bom? Pode ser tudo letra E, letra B. Essa questão, algumas pessoas ficaram com dúvidas. Na verdade, é uma questão de concurso público, tá? E ela pode sim ensejar alguma dúvida. Mas assim, ó, na responsabilidade civil, não depende de prova da culpa em nenhuma hipótese, podendo ser presumida. Essa é a regra geral da responsabilidade civil. Ah, professor, mas a teoria da culpa comum, etc., que também é aceita no Brasil no caso de omissão. É, mas a regra geral é a responsabilidade civil objetiva do Estado. Vamos para os outros itens? Tá? É até um item que poderia ser questionado. Mas como os outros estão claramente incorretos, né? A gente marcaria por exclusão a letra A. Ó, letra B. É necessário comprovar a autoria, a culpa, mesmo que confessada, assim como nexo causal, por não se admitir presunção na hipótese. Na responsabilidade civil, pessoal, não é necessário, e está falando aí no enunciado da questão, é sobre responsabilidade civil. Tem que provar a culpa? Não. Tá? Não precisa provar a culpa. Em provar o dano e o nexo causal. Letra C. Existe tão somente a constatação da realidade do prejuízo? Não. Não é só a prova do dano. Tem que provar também o nexo causal. A autoria, uma vez confessada, não necessita ser apurada? Não, tem que ser apurada. Tá? Tem que ser apurada. Já pensou? Eu confesso que, sei lá, uma coisa maluca. Eu confesso que assediei, vou colocar aqui um aluno, o Jonatas. Aí o Jonatas pede R$ 1 milhão de danos morais. Já pensou coisa maluca? Aí eu confesso num processo, aí a administração pública tem que apurar isso. Como assim? Já pensou entre com o Luiz Jonas? Eu vou dizer que te assediei, tu vai ganhar um dinheirão aí da UFC, da universidade, porque eu sou um agente público. Não, tem que ser provado, tem que ser visto todo o conceito, o contexto, né? Tem que. Não é assim que um acidente de trânsito, você vai lá e não fui eu, tem que apurar, tem que fazer um laudo, tá bom? Não é só ter a confissão. A confissão é muito importante, tá? Mas tem que ser apurado. Bastará a constatação do nexo causal? Não, tem que ter a prova da culpa. Ok? Então, por exclusão, a letra A é a resposta. Tá? E por fim, vamos para a 10ª questão.
A administração pública pretende extinguir o ato administrativo que contém um vício de legalidade. Neste caso, o que é que ela vai fazer? Se tem vício, anula, né? Que é a letra E. Mas vamos lá. Deverá utilizar-se do instituto da revogação? Se tem vício e ilegalidade, não é revogação, é anulá-lo. Deverá socorrer ao Poder Judiciário? Não, pode de ofício anular o ato. Extinguirá o ato administrativo com efeito ex nunc? Regra geral, ex tunc, para frente, ou retroativo, né? E letra D, deverá obrigatoriamente, em qualquer hipótese de vício e ilegalidade, manter o ato, corrigindo o vício? Não. Tá? Então, nem sempre você consegue corrigir um ato administrativo. Se for um ato de competência privativa, não pode nem convalidar. Um vício e finalidade não tem como convalidar. Ok? Alguma dúvida? Tudo ok, né, professor? Então vamos aqui para outra prova. Professor, o senhor vai falar a segunda chamada da primeira prova, vai ser o mesmo assunto? Sim. E o senhor já marcou, já sabe assim, uma estimativa de data? Quinta-feira. Ai, joia. Então, quinta-feira vai ser a segunda chamada, tanto da primeira prova quanto da segunda prova. E aí, o que eu possibilitei foi que quem não tirou uma nota boa na prova, tá, pode fazer a segunda chamada tanto da primeira como da segunda, tá, para chegar lá a nota 7, se quiser, né? Tá bom? A priori, quem faltou, mas eu vou dar essa oportunidade aí para quem não tirou um 7 e quiser ficar com a média, tá? Então, quinta-feira, quem já tirou a nota, tirou 8 e 8, 10 e 10, não precisa fazer, nem vai fazer a segunda chamada, tá bom? Não teria atividade nessa quinta. Vamos lá. Serviços públicos. Marcar o item falso. Vixe, será que eu cliquei isso aqui? Acho que eu cliquei agora, né? Vamos lá. No Brasil, para marcar o falso. No Brasil, alguns serviços públicos, como os de telecomunicação, gás canalizado, isso aqui está até no exercício, né? Só podem ser prestados por particulares mediante concessão e permissão, de modos que não são livres de iniciativa privada. Verdadeiro. Já comentei isso, né? B. Para que um serviço público seja considerado adequado na forma da lei, devem ser satisfeitos os requisitos de regularidade, segurança, atualidade, eficiência e cortesia. E modicidade das tarifas é o conceito legal de serviço público adequado, tá? Previsto lá na lei. A concessão de serviço público, então está verdadeiro, ocorre mediante licitação, necessariamente sobre a modalidade de concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mas nunca pessoas físicas que demonstrem capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Copiei o conceito doutrinário, tá? Legal e legal, né? A autorização de serviço público constitui ato unilateral da administração para o particular e discricionário e precário, né? Também estava lá no exercício, eu só fiz adaptar. Os serviços de defesa nacional, segurança interna e fiscalização são serviços delegáveis, eu falei que eram indelegáveis. Por exemplo, lá do Serviço de Monitoramento do Estado de São Paulo, né?
a segurança, fiz o questionamento se pode ou não delegar, etc. Mas segurança como um todo não se delega, ok? 2. Sobre licitações, marcar o item verdadeiro. O objetivo primordial da licitação também copiado do exercício só fiz adaptar. O objetivo primordial da licitação é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, sempre selecionando a resposta que apresente o menor preço? Não. É a proposta, nem sempre vai ser a que apresentar o menor preço, é a mais vantajosa, né? Além disso, pode ser outros critérios, né? A técnica, o maior lance, tá? Então, ela vai selecionar a proposta mais vantajosa. Se fosse assim, na licitação do pregão é o menor preço, aí estaria correto. Como regra geral das licitações, é admitido, certamente, como regra geral das licitações, é admitido certamente cujo objeto inclua certame. Eu acho que eu até corrigi isso na hora, né? É admitido certame, depois vai dito. Certame cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade de marcas, características ou especificações? Não, né? Eu falei que não. Tem que ter a pluralidade, né, de concorrentes. Isso não é uma regra geral. Só se não houver, eu falei para vocês, a inexigibilidade seria, no caso, se não houver essa pluralidade. Se, por exemplo, só pudesse ser ofertado por um fornecedor, só um produto, só uma marca que consegue rodar aquele programa, enfim, são peculiaridades. C, tem que ter a justificativa técnica. C, a União em suas contratações públicas não pode conceder tratamento diferenciado às microempresas? Falso, ela pode dar um tratamento diferenciado. Lembra que eu falei no caso de empate, né, no pregão, né, você dá um favorecimento, permite um novo lance, contrata a empresa que estiver no lance final uma diferença de até 5 ou 10%, tá? Então, pode sim dar um tratamento diferenciado à microempresa, está lá no Estatuto da Microempresa. Lei Complementar, salvo engano, 123. Letra B, menor preço, melhor técnico, maior lance são tipos de licitação. Ok, não são modalidades, está verdadeiro. As empresas públicas, por possuírem natureza jurídica e direito privado, não estão obrigadas a realizar procedimentos licitatórios? Falso. Estão sim, a Constituição obriga. Eles não são obrigados a fazer licitação para aquilo que é sua atividade e fim, né? Expliquei isso para vocês. Licitação, a Petrobras não faz licitação para petróleo, venda de petróleo, mas faz para a compra de um veículo, ok? 2, marcar o verdadeiro. O objetivo, desculpe, a terceira. Não dispondo de recursos financeiros, o poder público pretende delegar a execução de material de serviço público de sua titularidade para um particular que possa explorá-lo e dele se remunerar. De acordo com o ordenamento jurídico, o poder público pode firmar o contrato de licitação precedido de licitação? Resposta: verdadeiro, né? B, outorgar a titularidade. A titularidade sempre vai ser do poder público, tá? O poder público sempre é o titular do serviço, ele outorga o exercício. Letra C, edita um decreto transferindo a concessão, independentemente de licitação? Não, tem que ter licitação. Concessão e permissão sempre tem que ter licitação. Letra D, celebra um convênio? Não. Convênio é outra coisa. Se ele vai delegar para um particular, não é por meio de convênio. Convênio é um acordo de cooperação mútua. Letra E, celebrar o contrato de permissão com inexigibilidade de licitação? Não, tem que ter licitação. Ok? Então, quarta.
Sobre os servidores públicos. Até agora, nessa prova, foi todo o exercício respondido, só alterado o contexto, né? O servidor público que seja eleito para qualquer cargo do executivo, legislativo e que haja compatibilidade acumular ao cargo, não. Só se for vereador. Falei isso. B. A Constituição possibilita aos militares direito de greve? Não. Veda. A administração pública pode promover a contratação de servidores públicos sem realização de concurso? Não. Se é servidor público, tem que ter concurso. Aí ele misturou. Ele misturou a questão, colocou a administração pública poderia promover a contratação de agentes, de colaboradores por tempo determinado, sem realização de concurso. Aí poderia estar verdadeiro, né? Outra coisa, servidor público nem é contratado por tempo determinado. Servidor público é contratado por tempo indeterminado. Tá? Então está errado também nesse sentido. Letra D. A remuneração dos agentes políticos, desculpe, é denominada de subsídio, ou seja, uma parcela única na qual não são admitidos pagamento de bônus, gratificações, etc. Verdadeiro. Letra E. Eu não sei se vocês viram, o TRF1, ele anunciou que ia pagar, em razão do home office, um auxílio banda larga de R$ 80 por mês para os juízes. Absurdo, né? Os caras já ganham 30, 40 mil reais. Auxílio banda larga, né? Quem precisa de auxílio banda larga é o, sei lá, o professor da rede pública do ensino fundamental, que ganha R$ 1.000, né? Sei lá, quem está trabalhando em home office, servidor público, e precisa que esse gasto, né, que ele não tinha banda larga e precisou ter banda larga em casa, e aí sim precisaria de um auxílio dessa natureza, não o magistrado que já tem sua banda larga em casa e faz parte do seu cotidiano, né? Enfim, coisa. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre servidor público e concurso. O concurso do IBGE, que é por tempo, né? Não é concurso, é Determinado. seleção. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Eles chamam de concurso, mas é seleção, tá bom? São requisitos para estabilidade, a nomeação para o cargo efetivo, 2 anos de efetivo exercício e alto desempenho, né? É 3 anos e avaliação especial de desempenho, né? Ou seja, está equivocado. Vamos para a quinta, né? Acerca dos contratos administrativos. Em regra geral, não pode haver cessão, né, da execução dos atos dos contratos administrativos a terceiros, que é a subcontratação, salvo expressa previsão do contrato verdadeiro, também tirada do exercício. O princípio da adjudicação compulsória, que é para marcar o falso, né? Ao vencedor, implica possibilitar a administração, uma vez concluído o procedimento licitatório, atribuir o seu objeto a outro vencedor? Não, está falso. Pelo contrário, o princípio da adjudicação compulsória obriga a administração, né, uma vez concluído, a atribuir o objeto ao vencedor. Não tem essa questão de interesse público, enfim, é o vencedor. O interesse público é quem foi o vencedor, tá? Licitações e contratos administrativos podem ser anulados se houver ilegalidade? Podem, claro. Qualquer ato administrativo e um processo legislativo podem ser anulados. D. A regra da exceção do contrato não cumprido aplica-se aos contratos administrativos de forma também mitigada, né? Como, por exemplo, no caso de atraso justificado superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração pública. Ok. Se ela ultrapassar esse prazo, né? Aí tem limite. O particular pode solicitar ao Poder Judiciário, né? Que seja suspenso o contrato, revogado, anulado, desculpe, etc.
O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento de produto, né, produtor, é motivo para a imposição de penalidade. Inclusive a rescisão? Sim, pode ter rescisão. Tá? Se uma obra era para começar hoje, a administração pública vai lá e ele não começa, isso atrasa 2 meses e tinha um cronograma, não é obrigado a aplicar a multa, vai lá e rescinde o contrato, tá? Depende do atraso, se for um atraso em um dia, etc. Se não for trazer um grande comprometimento, faz só uma notificação de advertência ou aplica a multa, tá bom? Mas pode sim, desculpa, pode sim rescindir o contrato. Sobre licitações, admite-se a rescisão judicial do contrato administrativo, uma vez que não apenas a administração cabe decidir acerca da manutenção da avença contratual. Verdadeiro. Você pode ir ao Poder Judiciário rescindir. Não é só a administração pública que vai poder rescindir. B. A dispensa da licitação ocorre por impossibilidade jurídica. Não há pluralidade de potenciais concorrentes, só existe um produtor, profissionais de notória especialização, artista consagrado pela crítica, etc. Lembra que eu falei que isso é caso de inexigibilidade e não dispensa de licitação, tá? C. O pregão só pode ser utilizado pela administração quando não houver outra modalidade? Não, pregão não tem esse caráter subsidiário, né? Se for bem o serviço comum, pode utilizar o pregão. Eu falei que a administração pública utiliza sempre a modalidade licitatória mais simples para aquele caso. Geralmente o pregão é o mais simples, né? Se for bem o serviço comum, ela prefere o pregão. Letra D. A dispensa de licitação para escolha de trabalho técnico, científico, artístico, mediante a instituição de prêmios? Não, isso aí é caso de concurso, né? Ok? Não é dispensa de licitação. E letra E. É inexigível a realização de licitação para compra de hortifruti granjeiro. Isso é caso de dispensa de licitação. Tá bom? Então, enfim. Sete. Acerca da realização dos serviços e servidores. Marcar o incorreto, né? O servidor público pode perder o cargo em razão de decisão judicial, sim. Ou então um processo administrativo, mediante ampla defesa, né? Letra B. Apenas a pessoa jurídica ou consórcio de empresas pode ser possibilitada a concessão de serviço público, isso mesmo, não pode ser a pessoa física. C. Em caso de emergência ou após aviso prévio, por razões de ordem técnica ou segurança das instalações, ou até por inadimplemento do usuário, é admitida a interrupção ou descontinuidade de serviços públicos. Verdadeiro. Letra D. Os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como mesários, jurados, são considerados agentes públicos para fins penais. Tudo bem. E letra E. A exigência de um psicotécnico, de exame psicotécnico, pode ser exigida, pode ser feita por um edital, mesmo sem previsão expressa da lei, né? Mas em razão de um interesse público falso, tem que ter a lei. Falei isso várias vezes, né? Professor, que está errado aí dos particulares é fins penais, é? Invalida. Não tá incorreto, tá correto. Ah, é, que é a falsa, tá certo. É que é a falsa, viu? Bem. Oitava. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. O julgamento das propostas levará em conta a igualdade, entre outros princípios básicos. Em igualdade de condições, um dos critérios de desempate é a letra A, empresas que investem em pesquisa, em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. Está lá no artigo 3º da Lei 8.666. A lei não fala em empreendimento ecologicamente correto, mão de obra intensiva, maior valor agregado, socialmente responsável. Isso são outros critérios, mas não da Lei 8.666, como critério de desempate.
Tem também a questão da microempresa, né? Empresas que têm um sede no país, dentre outros. Então, a letra A é a resposta. Nona, encampação, né? Que a encampação é o conceito, né? É o artigo 37, letra C, retomada do serviço público durante o prazo por motivo de interesse público. Claro que pagando indenização. Isso é o conceito que está na lei, né? Ok? É um mero conceito. Alguns falam de descumprimento, né? Enfim, não é. 10. Sobre os servidores públicos, marcar a opção incorreta. O prazo de validade dos concursos é de até 2 anos, tudo bem, artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos públicos de profissional de saúde, mesmo que tenham compatibilidade de horários, falso. No artigo 37, inciso 16, tanto 2 cargos de professor, como 2 cargos de profissional de saúde, ou um de professor por outro técnico, pode ter a acumulação desde que tenha a compatibilidade de horários. A investidura em cargo e emprego público depende da aprovação em concurso público, tá? Na forma da lei. É garantido ao servidor público civil direito à associação sindical, com ressalva à jurisprudência do STF que limita a greve dos policiais, tá bom? Como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação de desempenho, tudo bem? Enfim, só itens lá corretos.